O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Graça e força, caríssimos irmãos e irmãs, trago a vocês, como de costume, um resumo dessa 16ª semana no tempo comum dos evangelhos que foram lidos durante a semana. No domingo, no dia 19, meditávamos a parábola do joio, que Jesus compara com o reino dos céus. O mundo é o campo de Deus, aonde vivem juntamente os filhos que pertencem a Cristo, o trigo, e os filhos que pertencem ao maligno, o joio. E somente no fim dos tempos de Jesus que acontecerá a colheita, onde os anjos separarão o joio do trigo perfeitamente. Quanto a nós, cabe a conversão do terreno do nosso coração, para colher a boa semente, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, que Ele semeia com bondade, nos dá a sua graça. Deus espera de nós esta conversão do nosso coração, para que possamos também ser bons terrenos e também semear nos corações das outras pessoas, não joios, mas trigos, bons e frutuosos. Apesar do joio e do trigo estar presente em nós podemos evitar, durante o nosso sono espiritual, que o maligno, o inimigo de Deus, o diabo, semeia esse joio em nossas vidas. Mas para isso precisamos estar vigilantes na oração, no jejum e na caridade. Que Deus nos dê a graça de acolher Jesus no coração, junto com as bênçãos de Deus, a nossa Mãe querida, para sermos bons trigos, que espalhem amor e possam mais pessoas aconchegar-se nos trigais da nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude. Na segunda-feira, no dia 20, o Evangelho nos apresenta a nós aquele que é maior que Jonas, o próprio Cristo. Os mestres da lei e os fariseus queriam ver um sinal, pediam um sinal realizado por Jesus para que provasse a sua divindade. E Jesus, com toda a sua autoridade, vai dizer que o sinal já foi dado por Jonas ao ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim Cristo também ficaria 3 dias e 3 noites no ventre dessa terra, no sepulcro, até a sua ressurreição. Lembremos que Jonas também percorreu a cidade de Nínive, convocando o povo ao arrependimento e à conversão. É o mesmo que Jesus fez no seu ministério. Ele pede de nós um verdadeiro arrependimento e uma profunda conversão do nosso coração. Que Deus nos dê a sua graça benigna e que a cada dia possamos não ficar atrás de sinais, mas sim atrás do grande sinal da nossa salvação, que é a cruz de Cristo e a sua ressurreição. Assumamos com amor a cruz, com paciência. Assumamos a nossa condição de servos de Deus, louvando e bendizendo a cada dia pelos momentos bons e difíceis. Que Deus nos abençoe. Na terça-feira, no dia 21/7, o Evangelho nos apresentou um grande amor de Jesus para com sua mãe e seus irmãos. Disse Jesus: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É óbvio que não podemos pensar que Jesus está dizendo no sentido literal, sentido carnal de irmãos. Jesus não teve nem irmãos nem irmãs, pois a Virgem Maria é santa, pura, imaculada, e teve somente Jesus. Na cultura literária, principalmente bíblica, quando se usava a palavra irmãos, não existia
E assim, na verdade, não existia a palavra primos e usava-se irmãos. Mas o que é mais importante é que Jesus, neste evangelho, amplia a sua família. Todos os que fazem a vontade do meu Pai, ou seja, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, está incluído na grande família. Será que eu faço parte verdadeiramente desta família de Deus? Procuro cada dia fazer a vontade do Pai ou as minhas vontades? Que Deus possa iluminar o nosso coração através das orações para discernirmos a vontade de Deus na nossa vida, assumi-la com amor no coração. Na quarta-feira, a igreja celebrou a festa de Santa Maria Madalena. Esta festa de Santa Maria Madalena nos coloca perfeitamente diante de Jesus. Ela representa ali a personificação de cada um de nós pecadores. Durante a sua vida, Maria Madalena demonstrou um grande amor puro e santo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher que fora atormentada por 7 demônios, que encontrou em Cristo a sua verdadeira libertação e mais ainda o seu verdadeiro amor. Amor este que a levou ao grau máximo de santidade e união com Cristo, a viver somente para seu Senhor. Chorando de tristeza por ver a morte de Cristo, por não ter mais seu corpo à vista, seu corpo no sepulcro, ela pensa que tinha roubado o corpo do Senhor, mas essa tristeza transformou-se em alegria ao Jesus aparecer para ela ressuscitado. Que a exemplo de Santa Maria Madalena, tenhamos nosso coração gravado no coração de Jesus, a ponto dele pulsar somente por amor a Jesus, por amor ao céu, que está o nosso destino. Dai-nos, Jesus, um desejo santo de tê-lo como amado da minha alma, que por intercessão de Santa Maria Madalena possamos viver com o coração no céu e os pés na missão, anunciando ao mundo: eu vi o Senhor. Na quinta-feira, no dia 23, Jesus nos revela por que fala ao povo em parábolas. Fala em parábolas porque ao povo não foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas sim diretamente aos apóstolos, aos 12 escolhidos que conviveram mais intimamente com o Senhor, eram mais próximos a Ele. A parábola é um gênero literário que Jesus utiliza muito para falar do seu mistério ao povo de Deus, porque é de fácil compreensão. A maioria consegue compreender. Ele fala de forma indireta sobre as realidades espirituais que a capacidade humana da nossa razão não consegue compreender. Mas, quando meditamos as parábolas de Jesus, conseguimos captar o quão profundo é Jesus Cristo em sua vida, em seus mistérios. Mas mesmo assim, parece que muitos que ouvem as parábolas não escutam e nem compreendem. Olham, mas não veem com os olhos da fé. Caríssimos, felizes os olhos que veem, os ouvidos que ouvem e o coração que medita a lei de Deus. Peçamos a graça a Jesus e a luz do Espírito Santo que abre nossos olhos, nossos ouvidos da alma para ver a grandeza de Deus escondida nas pequenas coisas, a ouvir a voz de Deus na vida. Deus nos dê essa graça. Neste dia também fazemos memória de uma santa muito importante, Santa Brígida, mãe de 8 filhos, que após ficar viúva, dedicou-se inteiramente ao serviço dos mais necessitados, cuidando dos enfermos,
sem perder de vista a formação de seus filhos. Ela foi uma grande devota do Sagrado Coração de Jesus e da Virgem Maria. E ela aprofundou ainda mais no mistério de Cristo crucificado, a ponto de passar horas e horas diante de uma cruz, diante do sacrário. E assim ela foi inspirada pelo Espírito Santo, fundou uma ordem feminina e outra masculina, consagrou-se à vida religiosa em meio aos sofrimentos e às inspirações do próprio Jesus. Faleceu aos 71 anos de idade, entrou na eternidade no dia 23 de junho de 1373. E Santa Brígida lá do céu, interceda por todas as mães e por todas as consagradas, para que possam a cada dia receber no seu coração a graça que tanto necessita. Na sexta-feira, no dia 24, o Evangelho é um resumo daquela explicação da parábola do semeador do domingo retrasado. Jesus nos fala da compreensão da palavra contando essa parábola do semeador. Aquele que ouve e não compreende é comparado à semente que cai à beira do caminho. Vem um maligno e rouba, porque não conseguiu compreender a palavra de Deus. Aquele que acolhe, tem essas pessoas que acolhem, mas falta as raízes profundas da fé, da esperança e do amor. E, consequentemente, diante do sofrimento, das perseguições, logo desiste da palavra de Deus. Estes são comparados ao terreno pedregoso. Há aqueles também que ouvem a palavra, a acolhem, mas as preocupações do mundo, a usura da riqueza, acaba sufocando e matando a palavra de Deus em seu coração. A esses, Jesus compara ao terreno cheio de espinhos. Por fim, a palavra de Deus cai num terreno bom e assim produz fruto à base de 100, de 60 e de 30. Ou seja, produz frutos conforme a abertura que a pessoa dá para a graça de Deus. Caríssimo, Deus lançou a semente em nosso coração durante esse tempo. Vamos deixar frutificar, eliminando tudo aquilo que possa ser pedras, espinhos, pássaros, joios do nosso coração, para que Deus de fato faça aqui em nosso coração a sua morada. Peçamos a Ele a graça da conversão do terreno do nosso coração, que Ele molde, que Ele prepare, que Ele regue com a sua graça. Que a semente de Deus frutifique sempre mais em nosso coração, para também semearmos nos corações dos nossos irmãos a boa semente da palavra de Deus. No sábado, a igreja celebra a festa do apóstolo mártir São Tiago Maior, que foi um dos primeiros chamados por Jesus a segui-lo e acompanhá-lo na sua missão. Junto com seu irmão João e Pedro, eles foram testemunhas da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Teve um momento de fraqueza, que ficaram cansados e dormiram, e quando viram a glória de Deus, pediram para ficar junto com o Mestre. Também na agonia no horto do Getsemane, ele acompanhou junto com seus apóstolos, sempre Pedro e João, seu irmão, os momentos de dor de Jesus, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Também ele sofreu o martírio por volta do ano de 44, por ordem de Herodes Agripa. Seu santuário, lembremos Santiago de Compostela, é muito frequentado ainda hoje pelos cristãos desde o século IV. E o Evangelho de hoje nos conta, desse sábado, nos conta o pedido que a sua mãe faz a Jesus. Um pedido nada comum. Ela pede que os meus filhos sentem um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Cristo na glória celeste.
E Jesus diz que isso não depende dele, mas da vontade do Pai. E pergunta aos 12 discípulos se eles provarão o cálice de Cristo, ou seja, o martírio. De fato provaram. E hoje está São Tiago ao lado de Jesus, na glória celeste, aonde também cada um de nós podemos estar, se vivermos com retidão e com fé neste mundo. Os outros apóstolos ficaram com raiva dos 2 irmãos, mas no fim compreenderam que é servindo a Deus e aos irmãos que conseguiremos um lugar no céu à direita do nosso Cristo. Enfim, caríssimos, nessa escola do tempo comum, Deus nos ensina o caminho da santidade através do arrependimento e o acolhimento da sua boa semente, que é a palavra. Procuremos fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude com a sua graça e que nós, da nossa parte, nos esforcemos a cada dia ser melhores do que ontem. Que as graças e a bênção de Deus desça sobre você, sobre a sua família e sobre essa nova semana que se inicia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.